Mas aqui no estúdio, para debater sobre esse assunto, eu recebo agora, gente, o psicólogo Alexandre Brito, e ele vai contar agora aqui pra gente, né, se de fato, primeiramente, obrigada pela sua presença, se de fato isso que o Ronaldo estava falando acontece, né? Geralmente as pessoas são assim. Essas pessoas têm essa característica na vida, são pessoas mais agressivas, mais intolerantes na vida e acabam externando isso no trânsito. É assim, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Pode ser assim, uma manifestação, vamos colocar assim, de uma personalidade, de um seu jeito de ser, que você repete esse comportamento em qualquer situação, que você tem uma frustração, uma intolerância, uma impaciência, você reage com raiva. Mas também, qualquer um de nós está suscetível a perder a cabeça no trânsito e não é tão difícil isso acontecer. Então pode ser que não só seja uma manifestação de uma personalidade, de um jeito de ser, de uma forma de lidar com a impaciência, com a frustração, mas também existem dias ruins em que a gente muitas vezes acaba reagindo de um modo que a gente se desconhece, até pede desculpas depois, não se reconhece naquela situação. Então pode ser também que o trânsito favoreça um comportamento mais hostil nosso, mesmo que a gente não seja uma pessoa hostil no nosso dia a dia com as pessoas. E dá para prevenir esse tipo de comportamento nosso no trânsito? Porque às vezes começa com uma buzinada, com uma fechada no carro, mas muitas das vezes isso pode evoluir para uma situação ainda pior, como foi essa que a gente acabou de mostrar aqui no Fala Espírito Santo. Pois é, eu sempre falo que o nosso carro é uma espécie de extensão do nosso ego. Quando risca o nosso carro, risca um pouco do nosso ego também. O tamanho do nosso carro é o tamanho do nosso ego, vamos dizer assim. E se a gente pensar dessa forma, a gente vai ver que existem formas da gente prevenir isso sim. Como, por exemplo, uma direção mais defensiva. Você tentar, isso é uma prevenção em relação também a você, aos outros veículos. Tentar sair mais cedo em determinada situação, se possível. Evitar, talvez, dirigir, caso você tenha essa possibilidade, em dias ruins. Ou também, caso você tenha feito o consumo de alguma substância psicoativa, como álcool. Então, seguir as leis de trânsito também. Todas essas são pequenas medidas que podem contribuir para que você consiga evitar essas situações. E também não esquecer de respirar, pensar e saber o que realmente vale a pena. Porque às vezes não vale a pena, muitas vezes, uma briga que pode levar, inclusive, a um risco da sua própria vida. Não só a sua própria vida, como a do outro. Não é à toa que muitas vezes as pessoas fazem piada que quem tira a carteira tira porte de arma. Porque pode ser algo que, de fato, põe em risco não só a sua própria integridade física, moral, enfim, como a do outro. Agora, a gente está falando pensando na gente. Pior ainda é quando a gente tem que pensar no outro, né? Às vezes você está num dia super bacana, mas o outro não está. E é pior ainda quando a gente não conhece a índole, caráter dessa outra pessoa, se ele vai estar armado, se ele não vai estar. Até porque no trânsito existem todos os tipos de pessoas, de todos os níveis. Então, de que forma que a gente deve reagir diante de um motorista que está irritado e o que a gente também não deve fazer, Alexandre? Para mim, no trânsito é uma ótima escola para o exercício da empatia. O que é empatia? Empatia é uma certa de paixão. Empatos é uma paixão, né? Patos é paixão. É você se colocar no outro. Você se afeta se colocando no lugar do outro. Você não sente, não sabe o que o outro exatamente está sentindo, mas só de tentar se colocar, só esse exercício de você se colocar no lugar do outro, necessariamente você muda, você tem algum afeto ali nessa relação, você dá um passo para trás, não se manifesta de uma forma tão raivosa naquele momento, e você fica um pouco mais educado também. O exercício de educação no trânsito, ele também é preventivo. Então, esse exercício da empatia, às vezes ceder um lugar, não fazer do trânsito um lugar de competição, ali não é Fórmula 1, fazer com que o trânsito seja um lugar em que a gente tem que aprender a lidar com essas questões, mas também o trânsito lembra o quanto nossa vida é corrida, o quanto nossa rotina, nossa jornada de vida faz com que a vida passe e você às vezes não sente ela passando, quando vê ela já passou. E às vezes o trânsito também dá essa sensação, estou perdendo vida em trânsito, enquanto eu fico no engarrafamento, enquanto muitas vezes eu fico dentro do carro. Então tudo isso são reflexões para que a gente possa pensar um pouco melhor na nossa conduta no trânsito e não fazer com que isso termine numa tragédia. Aqui no Facebook, a Maricilda Borges fala: gente, a violência está tomando conta do povo, estão sem amor no coração, infelizmente. E o Tiago de Jesus Cerqueira, gostei do posicionamento dele aqui, ele falou: olha, o trânsito está muito perigoso, devemos manter a calma e pedir desculpas e seguir em frente.
é como você disse, é um exercício, né? Pedir desculpas, uma palavra que hoje a gente vê aí praticamente em extinção, né, Alexandre? Sim, com certeza, porque a gente sempre quer pra gente, quer mais, e a gente não sabe muitas vezes perdoar. A própria palavra perdoar vem de dar, doar, oferecer e não cobrar. Então tudo isso faz com que a gente desenvolva nossas virtudes, desenvolva as nossas habilidades sociais no trânsito e não se transforme assim que a gente entra no carro. Olha, gente, e essa violência no trânsito fez mais uma vítima. Em São Paulo, um advogado foi morto a tiros depois de discutir com um motorista. E esse foi um caso recente, tá? Aconteceu agora, no último sábado. Daniel Murat passava de carro por uma avenida da capital quando teria sido fechado por um outro veículo. As câmeras de segurança da região filmaram tudo. Daniel desceu do carro que dirigia e foi tirar satisfação com um outro motorista. O homem, gente, estava armado e atirou contra Daniel, que foi baleado nas costas. Ele, infelizmente, não resistiu. A mulher e um dos filhos do advogado também estavam no carro e viram tudo. Alexandre, vamos lá, vamos pensar agora aqui. Você falou de como prevenir, né, situações aí que a gente está em casa, tentar respirar fundo até mesmo antes de sair de casa, mas e na hora, na ação, aconteceu ali uma confusão no trânsito, de que forma que a gente deve agir já diante do caos que já ficou instaurado? É uma pergunta difícil, mas a gente pode tentar traçar algumas pistas, né? Não reagir, às vezes não agir, mas não reagir, porque às vezes quem age é o outro, então reagir já é um segundo momento. Não reagir pode ser uma solução, sair do local, evitar justamente aquilo ali que está causando aquela confusão, não tentar resolver com as próprias mãos, porque nós temos leis, nós temos autoridades para fazer isso. Então existem algumas pistas e saber como você está naquele dia, talvez você não esteja um bom dia para lidar com aquela situação e você mesmo, uma pessoa que nunca pensou em uma agressão, nunca teve qualquer atitude assim, pode acabar cedendo à sua tristeza, à sua raiva naquele momento, por esses vários fatores que a gente falou, e acabar ali vivendo uma tragédia. Então, muitas vezes, pequenas decisões, como talvez não baixar o vidro, como talvez não ceder às ofensas, foi fechado, deixa que a pessoa prossiga, enfim, não querer resolver isso como uma disputa, como um confronto, em eu ou você. Tudo isso leva ao pior. Tudo isso leva ao pior, porque ele não tem a humildade, não tem empatia, não tem essa questão educativa do trânsito. Então, tentar evitar ao máximo e às vezes fugir mesmo, sair de cena. A fuga nem sempre é covardia, pode ser prevenção. Você evita, muitas vezes, justamente uma tragédia. Então, por que não fugir? Às vezes as pessoas veem fugir como algo ruim. E, Alexandre, para a gente encerrar aqui o assunto, acho que é um bom momento da gente refletir aquilo que a gente já tocou nesse assunto aqui, a gente já falou sobre isso, que dá para evitar, é possível evitar, porque depois que acontecer não dá para voltar atrás, então é melhor prevenir, né? Prevenir e caso você já esteja na situação, muitas vezes pensar o seguinte, o que eu tenho a perder? Todo mundo tem algo a perder. Então, será que eu posso ceder essa situação de uma forma a uma reação violenta? Será que eu não tenho nada a perder reagindo dessa forma? Então, se a gente parar alguns segundos, talvez a família está no carro diante dessa situação e olhar em volta e falar, eu tenho algo a perder, então é melhor não ceder. A gente pode evitar muita coisa também. E um motivo tão fútil, né? Tão fútil. Então, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Seu esposo está aqui com a gente hoje no Fala Espírito Santo. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado, Roberta. Tá certo.